Para você, a fé tem limite? Existe algo que vai fazer com que você ande por cima das circunstâncias? A parola hoje está incrível. Se ajeite na cadeira e vambora, que hoje é dia de parola. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola. Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Você que está nos acompanhando aí no canal dos Paroleiros, parola de número 164, mais uma dentro do tema Perguntas de Deus. Nós estamos aqui avançando já no Novo Testamento com perguntas feitas por Jesus aos seus discípulos, à multidão, às pessoas com quem ele se encontrou. Daqui até o final do ano, nós vamos trazer ainda muita parola bacana. E aí, 04, e aí, Mente Brilhante. Hoje estamos com uma iluminação diferente na nossa gravação de parola. O que está acontecendo? Hoje nós estamos mais naturais, né? Muito provavelmente porque aquele peso, né, de Arão não está aqui entre nós. E aí, Xan, como é que está? Vila Aurora City? A Vila Aurora, para variar, muito perto do céu, né? Então a gente recebe essa santidade um pouquinho mais do que o resto dos habitantes da Terra, né? E para você que está nos acompanhando aí em formato de podcast nas maiores plataformas do Brasil, ficou curioso porque nós falamos sobre isso? Corre lá no YouTube, corre lá no Facebook para você ter imagens das nossas rodas de parola. Quer acompanhar com imagens? A gente publica todas as terças e quintas, tanto no YouTube como no Facebook. Mas para você que está aqui escutando o podcast hoje, o episódio inteiro, você vai ouvir de ponta a ponta essa parola, e essa é a vantagem de quem ouve por podcast. Meninos, nós vamos falar hoje, então, mais uma pergunta de Jesus, essa que está registrada no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, no versículo 31. E eu entendo que essa parola tem uma conexão muito grande com a parola da semana passada, porque, inclusive, o Paulinho, na semana passada, ele comentou muito por cima a respeito dessa passagem que nós vamos falar hoje, que é a passagem em que Pedro ele anda sobre as águas. Bom, é claro que a gente já falou para você que nos acompanha algumas vezes, que a gente não pode tirar um versículo, né, de forma isolada e tentar fazer um bate-papo só com um versículo. A gente sempre tem essa preocupação de estar trazendo trechos anteriores, trechos posteriores. Então, a gente está começando aqui a nossa leitura desde o começo do capítulo 14. Existe uma série de situações que vão acontecendo, que vão culminar exatamente nessa pergunta que Jesus fez a Pedro quando este começou a afundar. Eu queria abrir a parola com o Xandão hoje, que no off aqui ele estava comentando uma coisa bem bacana sobre exatamente situações que aconteceram no começo desse capítulo 14, e aí eu queria dar a oportunidade para você abrir essa parola hoje. Xan, tá contigo a peteca! Então vamos lá. O que a gente estava conversando, que me chamou bastante atenção, é porque um pouquinho antes dessa passagem de Jesus andar sobre as águas, né, chamar Pedro e ter essa experiência, o que nós vamos ver é uma outra experiência sobrenatural que a gente pode imaginar que foi fortíssima, que foi a multiplicação de pães e peixes, né? Acho que, se nem todos, a grande maioria dos cristãos conhecem, né, quando Jesus está ali pregando a uma grande multidão, os discípulos querem dispensá-los, e aí Jesus faz uma pergunta: por que vão dispensá-los, né? Nós vamos dar de alimentar a eles. E aí é apresentado a Jesus 5 pães, na minha tradução King James, 5 pãezinhos, pequenos pães, né, que é para deixar o milagre maior ainda, e 2 peixes. E aí o que... Bisnaguinhas Seven Boys, Xan? Oi? Seriam 5 bisnaguinhas Seven Boys? Algo próximo disso, né? E aí nós vemos Jesus ali agradecendo a Deus, simplesmente pelo alimento, e entregando para os discípulos. E aí eu comecei a me imaginar na cena, né? Não sei, provavelmente colocou em cestos, porque vai encerrar em cestos essa passagem, né?
Imagina os discípulos pondo a mão no cesto, entregando pão, entregando um pedaço de peixe, e aquilo nunca acabando, aquilo sempre multiplicando. Então, a experiência dos 12 fazendo isso, eu creio que foi algo marcante para a fé deles, né? De crer no milagre, de crer no poder de Deus, de fazer algo sobrenatural daquele tamanho, porque eles não alimentaram 30, 40 pessoas. A Bíblia vai dizer que eles alimentaram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, a gente pode chutar, se todo mundo ali fosse casado, ou metade fosse casado, 7.500 pessoas, fora crianças. E se uma parte tivesse aí um filho pelo menos, né, a gente pode colocar, então, 10.000 pessoas que foram alimentadas. É algo para a gente que é surreal, porque a gente nunca participou disso, mas para eles aquilo deve ter acrescentado sobremaneira a fé deles. Aí eu fui lembrar da viúva, né, colocando o azeite, né, enquanto havia azeite, quer dizer, imagina aquilo, né, da mesma maneira, não acaba, só vai acabar quando acabou ali, a hora que acabou a multiplicação dos pães, quando todos estavam satisfeitos. Todo mundo estava satisfeito, acabou a multiplicação, e agora vamos para casa. O que eles levaram? Eles não levaram um pouquinho, eles levaram 12 cestos cheios. Então, o que me liga, né, até coloquei assim, o contraponto dessa experiência da multiplicação para aquilo que Pedro vive com Jesus, é que eles tinham acabado de passar por algo grandioso. Não é algo, fui curado da febre, que nem a sogra de Pedro. A gente ainda fica meio assim, né? Né, uma febre, mas eu não vi, não sou eu que estou com a febre, não sei como é que esse negócio saiu. Não, aquilo ali foi algo visível, que eles viram um milagre da parte do Senhor extraordinário acontecendo. E aí, quando você vai para essa parola de hoje, né, porque duvidaste, né? Quer dizer, sua fé estava, vamos imaginar, a fé de Pedro estava no nível hard, né? No nível máximo. E aí, poucas horas depois, parece que ela vai para o nível lá embaixo. Mas aí eu vou deixar isso aí com o Will aí para comentar. Eu concordo com tudo que o Xandão falou, inclusive eu concordo que o Xandão fosse o primeiro. Eu também. Então, é isso aí, pessoal. Acabou o primeiro bloco, muito obrigado. Vamos para o segundo. Não, faz de brincadeira. O Xandão ele falou da primeira multiplicação dos pães, né? Mas nós não podemos esquecer que Pedro teve uma outra experiência, que foi uma experiência tão marcante quanto, porque na Bíblia, se eu não me engano, o TPT vai dizer que Pedro e os seus sócios, ou seja, aqueles que estavam pescando com ele, passaram a noite toda tentando pescar e nada aconteceu, né? E nesse exato momento, Jesus aparece, eu acho tremendo isso, Jesus aparece, Jesus chega diante dele e fala, empurra o barco, vai para lá, eu vou ministrar aqui a palavra e depois a gente vai resolver isso. Ou seja, o coração de Pedro e daqueles que estavam ali não tinha fé suficiente para que a palavra entrasse em operação. E como a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, olha que interessante, Jesus ele empurra o barco, né, na ilustração, empurra o barco, ele prega, pessoas são salvas, agora ele olha para Pedro e fala, bom, Pedro, agora eu fiz a minha parte, a fé veio, né, a fé chegou, então agora que a fé chegou, lança as redes. E aí Pedro ele faz uma conjectura, mas ele considera a palavra. Aí ele vira e fala, ok, pelas suas palavras eu vou lançar. E ele lança. E aí ele puxa a rede, e eu me lembro que quando ele puxa a rede, veio o barco quase a pique, né? Então você vê que nesse exato momento ele experimentou de uma fé sobrenatural. Aí vamos para isso que o Xandão falou, ou seja, agora ele vem para um segundo momento, e eu gosto de uma ilustração, eu não vou me lembrar quem foi o pastor que falou, mas você imagina o seguinte, era como se Jesus ele quebrasse o pão e o pão crescesse de novo, ele quebrasse o pão e crescesse de novo, então tipo, aquilo não parava, né? E aí Pedro, ele tá vendo aquilo, extasiado, ele tá vendo, cara, olha que coisa maluca, ele quebra o pão e o pão cresce e sobraram 12. Ou seja, ele estava envolto numa atmosfera sobrenatural, então fé chegou até ele. E chega agora esse texto aqui, que vai dizer o seguinte, não sei se vocês
captaram, mas no versículo 22 diz assim, e Jesus compeliu que eles atravessassem. Ou seja, Jesus, como diz a palavra, Deus já teve no nosso fim. Ele já sabia que ia atravessar. Então, Pedro, por que você está conjecturando no teu coração isso? Pedro já deu uma palavra. Salmo 147:15 diz, Deus, ele dá uma ordem à terra e ela corre velozmente. Isaías 55 vai dizer, e ela não volta vazia sem antes cumprir os seus efeitos. Ou seja, uma palavra foi dada, atravesse, vá do outro lado. E aí, nesse exato momento, a palavra aqui no original é compelir, né? A palavra é exigiu, forçou, colocou pressão sobre. E aí ele empurra. Então, veja, Pedro, ele está vindo de uma batelada de eventos do espírito da fé envolvendo. Só que nesse momento, aí nós vamos ver ele desprezando tudo isso. Por quê? Naquele exato momento, quando ele estava na pesca, havia uma escassez e, de uma certa forma, ele ainda dependia dos braços dele, porque ele tinha que jogar a rede, ele tinha que puxar. No segundo evento, ele tinha simplesmente que entregar os pães, que, aliás, convenhamos, o pão e o peixe nem deles eram. Porque se você pegar num outro texto, vai dizer que eles começam a conjecturar, falando assim, rapaz, mas tem muita, nós só temos tanto, essa quantidade de dinheiro. E onde está a padaria mais próxima aqui? Né? Aí um conjectura e fala assim, mas é muito longe para a gente buscar o pão. E o pessoal estava já querendo fazer um frete ali. Mas, de novo, eles estavam dependendo de algo que ainda se associava com o natural. Só que agora existe uma palavra de comando, vá, atravesse. Jesus ele vai ao encontro deles, só que existe uma adversidade que agora está num ambiente hostil, completamente fora de todas aquelas realidades. Isso me faz entender algo, que eu gosto muito de um autor que ele diz da seguinte forma, que a nossa fé ela não pode ser pautada, sob hipótese alguma, em experiências. A nossa fé ela tem que ser pautada na palavra. A experiência ela é um suporte para que a gente possa trazer à memória aquilo que me traz esperança. Me traz esperança, não me traz fé, porque a fé vem pela palavra, vem pelo ouvir a palavra, não vem pela experiência. Nós não podemos constituir, por exemplo, uma doutrina em cima de uma experiência. Eu me lembro quando, uma vez o pastor Miguel, ele virou e falou o seguinte, que ele teve uma situação X lá, que eu não me lembro agora, e foram questionar a experiência dele com Deus. E aí ele virou e falou assim, rapaz, você pode duvidar de mim de várias coisas, mas a minha experiência com Deus você não pode. Isso você não pode tirar de mim. Então, aquilo que Jeremias ele vai falar, quero trazer à memória, nesse exato momento aqui, Pedro ele devia ter falado, ei, esse é o Deus que fez com que o meu barco viesse a pique. Esse é o meu Deus, que ele fez a multiplicação de pães e teve superabundância. Esse é o meu Deus, que ele não falha, não falhou e não falhará, porque ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Ele não é um homem para que minta, ele não vai deixar a gente na mão. Aliás, em Mateus 28, diz que ele vai ficar conosco até a consumação dos séculos. Então, veja, ele não muda, ele é imutável, ele não há sombra de variação. Mas Pedrão, como diz o meu pastor, o presidente do sindicato, ele simplesmente olha, ele fala, deu ruim. E aí é que está o grande problema, porque ele não olhou nem para a palavra que ele ouviu no dia da pesca maravilhosa, aquilo não gerou uma base no seu coração, como tampouco aquela experiência da multiplicação de pães. E aqui eu encerro a minha parte, porque lá em Hebreus capítulo 4, verso 2, diz assim, e não se lhe aproveitou a palavra, porque não foi misturada com fé. Isso me leva a um terceiro ponto. O medo, ele pode me paralisar. O medo é o inimigo da fé. Mas o desconhecimento da palavra aplicada à fé também faz com que a minha fé seja inoperante. Quando o povo de Deus deixou de associar, a palavra associar no original é amalgamar. Ou seja,
os antigos, porque hoje é muito simples, você vai lá no dentista e põe uma massinha, né, e tá tudo certo. Mas antigamente era um amálgama, né? Era uma mistura de metais que era colocado no dente. E você não consegue desassociar aquele uma vez amalgamado. Ou seja, olha que coisa preciosa. Hebreus 4:2 está dizendo que a fé ela tem que ser associada à palavra, ela tem que ser amalgamada com a palavra. Porque eu simplesmente ouvir e não praticar, eu não sou um operoso praticante da palavra, como diz Tiago, capítulo 1, verso 25. Então, nesse momento, Pedro, o que ele fez? Ele sucumbe. E ele sucumbe por quê? Primeiro, ele não trouxe à memória aquilo que traz esperança, ou seja, o meu Deus, ele não falhou lá atrás, ele não falha e ele não vai falhar. Ele não trouxe a palavra no seu coração, ou seja, e ele deixou com que aquela atmosfera que ele ainda não tinha experimentado, de adversidade, viesse fazer com que ele afundasse. Você sabe que essa foi uma fala que o Oráculo usou na nossa parola dentro do tema do Sermão do Monte, dentro da parola sobre ansiedade, né? Ele falou assim, o Deus que funcionou hoje, funcionou ontem, vai funcionar hoje. Quando a gente está baseado nessa certeza, muitas dúvidas elas se dissipam. E eu gosto muito de falar dentro dessa questão de dúvida. Eu uso uma ilustração aqui em casa, e a Priscila a gente já usou algumas vezes isso, que é a ilustração do GPS, né? O que é a ilustração do GPS? Eu entendo que uma das coisas que gera dúvida nas pessoas é o tempo. Ou seja, quando você tem uma promessa, e essa promessa ela se cumpre quase que instantaneamente, né? Vou pegar aqui a ilustração do Xandão, quando ele fala sobre a febre da sogra de Pedro, né? Então, assim, botou a mão, curou, a febre foi embora, acabou. É uma resposta instantânea. A nossa fé, ela é fortalecida, e isso acho que tem muito mais a ver com o ser humano do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque o ser humano quer respostas rápidas, principalmente nesse contexto moderno que nós estamos hoje, né? Nós estamos a um clique de tudo, nós estamos a um Google de tudo. Então, passou um pouquinho mais de tempo de espera, a fé começa a não operar, as pessoas elas entram automaticamente em dúvida. E aí eu quero entrar com essa história do GPS, que eu acho muito bacana, que é assim, todas as vezes que a gente vai para São Paulo, e não são muitas, né? Antigamente era muito mais, hoje são poucas as vezes. Quando a gente sai aqui do contorno de Curitiba e a gente entra na BR-116, propriamente dita, e até então a gente vai saindo de casa, o Waze vai falando assim, a 200 metros vira para a direita, a 200 metros vira para a esquerda, e por aí vai. A gente vai recebendo informações meio que a cada 1 minuto, a cada 2 minutos, com um coração com aquela palavra de que nós chegaremos em São Paulo, né? Então, eu sei que eu vou chegar em São Paulo porque o Waze está me mostrando que eu vou para São Paulo. Só que a hora que eu entro no contorno, o Waze faz a seguinte mensagem para mim. Entre à esquerda, daqui 276 quilômetros. E eu paro para pensar e falo assim, cara, entre à esquerda, daqui 276 quilômetros. Eu vou ficar 4 horas até escutar a próxima orientação do Waze. Do tempo que eu saio daqui até a hora que eu chego no Rodoanel Mário Covas, aí em São Paulo, o meu Waze praticamente ele fica em silêncio. Nada acontece. Ele reporta uma hora ou outra um radar, quem sabe, mas nos trechos de serra ele nem isso aponta. Mas vocês imaginaram já se a cada 15 minutos eu ficasse em dúvida se eu realmente estou na estrada no caminho de São Paulo? Porque eu não tenho orientações do Waze? Muitas vezes as pessoas elas se comportam exatamente dessa forma. Deus deu uma palavra, Deus deu uma direção, ele disse que os discípulos chegariam do outro lado, mas porque no meio do caminho circunstâncias aconteceram, ou eles levaram muito mais tempo do que eles gostariam de chegar, porque a palavra vai falar que eles saíram do barco numa hora X e 6 horas depois eles ainda estavam enfrentando aquela tempestade. Ou seja, o tempo fez com que as pessoas tivessem dúvida no coração sobre se a palavra iria se cumprir ou não. Agora, pegando a fala do Wilson, né? Se Deus já deu essa direção, se Deus já deu essa palavra, se Deus já deu essa promessa, não importa o tempo que isso vai levar. Não importa os percalços no meio do caminho. Mesmo porque
eu acredito que se algo no trajeto acontecer, Deus é um Deus que recalcula rotas. Deus é um Deus que vai encontrar uma forma para que eu chegue no meu destino, ainda que a estrada oficial esteja interditada. Então, pode ser que entre uma promessa e o cumprimento da sua promessa, leve mais tempo do que você imagine. Mas uma coisa é certa, aquele que foi fiel para dar a palavra, ele vai ser fiel para cumprir. Então, a gente tem que se posicionar realmente em fé, como o Ilcinho disse, mas na confiança também. Né? A gente tem uma série que a gente fez lá no começo do canal, em 2020, que a gente falava que fé não é esperança, né? Fé não é confissão afirmativa. Então a gente tem que entender e discernir essa questão da fé para que a gente não seja imaturo. Agora, uma coisa que eu gosto de uma ilustração que o próprio apóstolo Tiago, como o Ilcinho citou, ele fala, né, lá em Tiago 1,6, ele fala que aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Olha só que coisa interessante, mar agitado pelo vento, exatamente a mesma circunstância que os apóstolos estavam nessa passagem de Mateus 14. Então a gente vê muitas associações, né? A gente vê muitas correlações entre essa questão de andarmos na certeza, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, e entender que ainda que demore um pouco mais do que a gente gostaria, a palavra ela vai se cumprir, né, Chan? Eu quero só aproveitar o teu exemplo do Waze. O Waze, ele foi bem colocado como um exemplo de fé, né? Vai chegar. No meio do caminho vai ter um radar. E o Waze vai te avisar, ó, tem um radar aí, ó. 80 km de limite daqui 2 km. Ele te avisou. Se você passar 100, é multa, negão. Você foi penalizado por algo, você foi avisado e foi penalizado. Então, mesmo, né, nessa questão de Jesus, né, de Deus fazendo promessas, nos dando direções, no meio do caminho vai haver dificuldades. E mesmo assim, ele sempre está nos avisando. Né? Você vê como é que é grande a misericórdia, o amor dele para conosco, porque mesmo com tudo que a gente possa duvidar, ele sempre vai estar avisando. Então, quando a gente começa a olhar para Jesus nesse sentido de se ele prometeu, ele vai cumprir. Agora, daqui para o cumprimento da promessa, como é que eu tenho que andar? Né? Tudo que ele fala também é verdade. E aí o que me chamou a atenção é que o discurso de Jesus no monte, sobre, que a gente até falou, né, sobre o Sermão do Monte, ele fecha o Sermão do Monte justamente falando que aqueles que praticam a palavra, esse é o último exemplo que ele dá. Quem pratica a palavra, ele é semelhante ao homem que constrói a casa sobre a rocha. E o que não pratica, quer dizer, esse é o último tema abordado por ele. E aí pode ser, né, você que é pai, né, Arthur, que chega para Liz e fala, Liz, não vai por esse caminho, né, você explica tudinho para ela, quer dizer, você vai colocar, sempre no final, você vai para uma festa, você sempre vai pontuar aquilo que é demasiadamente importante. Então, se Jesus usou a expressão o exemplo do monte no final, é porque ele fala assim, ó, de tudo que eu estou ensinando para vocês, deixa eu resumir aqui, se vocês não praticarem, vocês vão ser comparados com os tolos que constroem a casa sobre a areia, né? E a gente precisa andar sobre a palavra. Amém. Então, com isso, nós chegamos ao final do primeiro bloco desta parola 164, mais uma dentro do tema Perguntas de Deus. E se você está gostando desse conteúdo, já deixa o seu joinha aqui, compartilha com muita gente, que é a forma que o YouTube entende que é relevante. Siga-nos lá no Facebook, no Instagram, no YouTube e também nas principais plataformas de podcast. Estaremos de volta no segundo bloco. Um grande abraço. Tchau, tchau.